Bom, no Brasil, o principal destaque do dia é a divulgação do IPCA 15 de maio, considerado uma prévia relevante da inflação oficial e acompanhado também, acompanhado por quem monitora os próximos passos do Copom, taxa Selic. E vale ressaltar o seguinte, IPCA neste momento também é importante, essa leitura é importante, pegando todo o cenário doméstico. A gente está observando que, em meio à crise geopolítica, aos movimentos também aqui dentro do Brasil, o dado sai em meio a essa população mais endividada. São mais de 80 milhões de brasileiros negativados, com o Brasil batendo recorde no número de inadimplentes em toda a série histórica, de acordo com dados da Serasa. Mas a gente vai tentar entender um pouquinho, juntar aí os dois assuntos, conversando agora com a especialista em finanças, Luciana Iquedo. Tudo bem, Luciana? Bom dia, bem-vinda mais uma vez por aqui. Olá, Thalita, muito bom dia. Sempre uma alegria começar o dia com você. Lu, vamos começar pelo IPCA 15, que é a agenda do dia, né? Já já a gente vai observar aí esses números. São números importantes, já que o que eu falei há pouco é essa prévia que mostra esse cenário de inflação oficial, né? O que esse dado deve sinalizar até para os próximos passos aí do Banco Central e para a nossa avaliação mesmo como consumidor? Sim. O mercado acredita que haverá aqui uma desaceleração do número e que ele deve ficar entre 0,56% e 0,58%. Ele vem puxado para baixo, especialmente pela gasolina e por alimentos. Mas, Thalita, serviço segue pressionado e especialmente as atividades intensivas em mão de obra, elas preocupam. Então, se o IPCA 15 vier em linha com o que o mercado está aqui planejando e projetando, a gente deve ter uma possibilidade de redução da Selic em 25 pontos no próximo encontro, aí na próxima reunião em junho. Ou seja, se vier alinhado com o esperado, a gente pode ter aí a Selic baixando um pouquinho mais. Já se vier descolado desse número para cima, aí a gente pode ter uma interrupção nesse ciclo de corte, está sendo leve, mas que sim, a gente tem visto a Selic baixando. Imagino que interromper o corte é pior do que baixar pouquinho, né, Lu? A gente tem desde o início aí o Banco Central muito cauteloso, né? Está cortando de 0,25 e 0,25. Foi o mesmo montante nas duas primeiras reuniões e com essa expectativa já para a próxima. Mas assim, a possibilidade de paralisar esse corte neste momento seria muito prejudicial? Ele traz aqui um ponto de atenção para um ciclo mais prolongado de alta de juros. A gente já viu ontem o Fed lá fora, né, de Minneapolis, falando sobre a possibilidade de cessar o ciclo de corte de juros nos Estados Unidos, e lá ele já fala de um novo ciclo de alta. Então, por isso que esse número é tão relevante, tão importante aqui para a gente hoje. Porque apesar disso que eu falei do cenário interno, do cenário doméstico, Thalita, a gente não pode esquecer do conflito geopolítico que segue aqui a todo vapor. Nós tivemos ontem Estados Unidos atacando o sul do Irã, e isso traz uma pressão muito forte inflacionária por conta do preço do petróleo, do Brent, que ontem bateu já perto dos $100 de novo. Então a gente tinha tido um momento de um pouco mais de calmaria na semana passada e esse número foi revertido. Então é bastante aqui especial esse dado de hoje, porque mostra o direcionamento da inflação. Agora, eu abri também falando sobre esse cenário que a gente tem vivido aqui no Brasil, né? Quando se fala em inflação, enfim, todas essas mudanças, o bolso do consumidor que é o mais atingido, o padrão de vida, né? Enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre esse cenário de inadimplência. A gente está acompanhando, trouxe há pouco dados da Serasa, mais de 80 milhões de pessoas, 80 milhões de brasileiros negativados. E quais fatores explicam mais esse aumento? Assim, o que mudou tanto para que a gente tivesse até uma preocupação maior do governo, né? Colocando aí diversos programas para tentar fazer com que essas famílias consigam quitar as suas dívidas. A gente sempre ressalta que tem o recorte por regiões e tem regiões do país que tem famílias com mais de 60%, 70% da renda comprometida no pagamento de dívidas ou famílias que nem conseguem pagar, né? Estão aí nesse cenário de inadimplência, não só de endividados, mas de inadimplentes. Exatamente, esse é o 4º mês seguido que a gente vê aqui o endividamento das famílias aumentando e atingindo esse recorde de 80,9%. Esse é um número bastante expressivo. Então, quando a inflação ela vem alta,
e às vezes a gente traz aqui essa sopa de letrinhas, IPCA, Selic, mas o que acontece? A inflação mais alta, existe um aumento dos preços e o remédio para isso é o aumento da taxa de juros, que é a Selic. Quando a Selic aumenta, aumenta o preço do dinheiro para quem está lá na ponta, para esse consumidor final que acaba usando especialmente o parcelamento da fatura do cartão de crédito. É aquela fatura que chega, o consumidor não consegue pagar e precisa parcelar, que está aqui com juros muito caros e muito elevados. Isso faz com que aumente a inadimplência e não só isso, além de aumentar a inadimplência, a gente tem visto um aumento das famílias afirmando que não conseguirão pagar isso que está em atraso. Então, são dados realmente preocupantes e por isso que o governo trouxe de novo essa nova versão do Desenrola, que agora permite que se use parte do FGTS para amortizar um pouco dessa dívida. A gente até fala, você citou um pouquinho, né, Lô, no início aqui do nosso papo, os sinais de desaceleração em alguns setores da economia, né? Mas por que ainda assim a gente consegue ou continua observando essas famílias tão pressionadas, né, ainda com tanta dificuldade? Claro que aqui eu não estou colocando, tá, gente, salário, que eu sei que muitas pessoas vivem aí abaixo do que seria o ideal, né, de qualidade de vida, de alimentação, de saúde, mas no fim das contas, como fazer para equilibrar, né, tudo isso? A gente observa um cenário muito complicado no Brasil. Parece que a gente traz dados do CAGED que mostra ainda um cenário muito aquecido, mas ainda assim no dia a dia são famílias muito pressionadas. Sim, o que pressiona muito é o custo do serviço da dívida. Então, o endividamento ele vem aqui puxado pelo cartão de crédito e vem puxado pelo cheque especial, que são as duas linhas mais caras para a população em geral. Então, é uma dívida que deveria ter sido feita para o curto prazo, para aquele pequeno desencaixe, sabe, de dias, mas a gente percebe que isso vem se prolongando e aí vai virando aquela bola de neve. Ah, chega o dia de pagamento da parcela, a pessoa não tem dinheiro, ela continua utilizando esse limite. E é por isso que quando a gente fala aqui de uma alternativa de alongar essa dívida para uma dívida mais barata, como é a dívida que está sendo proposta aqui pelo governo no Desenrola, que traz os juros aqui com um teto estabelecido, com parcelas mais longas, com a impossibilidade dessas pessoas jogarem nas bets de novo, porque a gente ainda tem muitas pessoas que confundem as bets com investimentos, então a gente pode ter uma melhora no cenário olhando aqui o prazo de 12 meses. Perfeito, Luciana Equedo, obrigada mais uma vez pela tua participação, viu? Até a próxima por aqui. Eu que agradeço, Thalita, até breve. Até, tchau, tchau.